Deixa eu te dar as boas-vindas, seja bem-vinda ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2 e sou criadora do programa Mãe Vida Leve, que é uma maneira simples de você parar de gritar com os filhos, lidar com eles com mais paciência e conquistar a sua vida mais leve. O maior fator que eu recebo de vocês, e aí me coloca se tiver outro, tá? Eline, comigo é outra coisa, mas o maior fator que eu recebo de vocês de perder a paciência é ter que falar, repetir 1000 vezes e os filhos não obedecerem. Eline, ele sabe o que precisa fazer, eu falo, eu repito e ainda assim não obedece. E aí, a minha pergunta para você é, como que você se sente em relação a isso? Qual que é o seu sentimento da situação? Não é assim, eu fico irritada porque ele não me obedece. Não, como que você se sente em relação a essa situação? Nossa, Eline, eu me sinto desrespeitada. Eu me sinto desvalorizada. Eu sinto como se eu não tivesse voz dentro da minha casa. É assim que eu escuto de vocês. E aí não tem mesmo como a gente ter paciência, né? É difícil mesmo a gente ter paciência de falar e não se sentir ouvida, não se sentir escutada, né? É bem difícil. Celiane, bom dia, bem-vinda. Celiane tá aqui pelo Facebook. Então, é difícil mesmo e a gente se sente mal, a gente se sente que tá falando com as paredes, a gente recebe muitas vezes uma resposta que não é respeitosa, né? Porque você ter respeito pelo outro não é você falar já vou e não ir. Você falar já vou, mãe, daqui a pouco, tô indo, e isso não acontecer, né? Não é isso. E eu falo bastante aqui sobre respeito, porque eu acho que respeito é uma palavra, para mim, é um dos valores meus mais importantes e precisa existir respeito em qualquer relação. Uma relação nossa com o marido, uma relação dentro de uma loja que você vai comprar alguma coisa, né? Você vai comprar, experimentar uma roupa, precisa existir. Em qualquer relação a gente entende que respeito faz com que torna as relações melhores, né? É exatamente isso. E aí parece que a gente não se sente valorizada e desrespeitada. Eu me sinto fraca, como se não tivesse voz. Isso aí. E depois disso vem os gritos. Exatamente isso, Thay. É assim que acontece. Inclusive, Thay, você já se inscreveu lá na jornada Mãe Mais Tranquila? Coloca aqui pra mim. Ela é gratuita, é online. E Thay, a gente tem mães que logo na primeira aula escrevem que pararam de gritar. Então, é bem importante, porque assim, aqui na live, o que eu faço? Ensino vocês, falo, dou conteúdo e a gente tem essa interação. Dentro da aula é um papo reto e direto, tá? Do que fazer, como acontece, tem todo o conhecimento, até científico, por trás daquilo que está acontecendo ali. Então é importante que vocês se inscrevam e dediquem. Aí ontem eu recebi uma mensagem de mamãe que ela falou, Eline, eu não sei se eu vou conseguir assistir, eu tô inscrita, mas eu não sei se eu vou conseguir assistir, porque minha vida é corrida, minha vida é agitada, eu trabalho, eu sou sozinha com os filhos. Sabe o que eu respondi para ela? Essa sua realidade é a realidade de 100% das mães que se inscrevem na Jornada Mãe Mais Tranquila, 100% das mães que se inscrevem no meu programa Mãe Vida Leve e vou falar, quase 100% das mães brasileiras, né? E por isso que a jornada são 3 aulas, não chega nem a 3 horas, as aulas não chega a 1 hora, né? Não chega nem a 3 horas e você vai ter 5 dias para assistir. Aí eu falo, não é possível que em 5 dias você não consegue separar 3 horas para você, né? Então a gente precisa também, se a gente quer um resultado diferente, fazer coisas diferentes. E tá aqui minha proposta aí para você. Beleza. Então, falamos primeiro sobre respeito. E o respeito, vocês podem ficar tranquilas que o respeito não faz com que os filhos se sintam infelizes não, tá? Eu tenho respeito pela minha mãe e eu tranco a cara. Tem que respeitar minha mãe, não. O respeito, ele é construído pelo vínculo. Quando vocês têm um vínculo, existe um respeito entre vocês. Eu quero que vocês se lembrem quando vocês eram crianças, ou se vocês já escutaram isso dos filhos, de alguma criança falando, não, a mamãe mandou, não pode que a mamãe mandou, a mamãe falou. Do tipo assim, se minha mãe falou, eu não posso fazer, eu não vou fazer, de jeito nenhum eu vou fazer. Então, é bem isso, quando a gente escuta isso das crianças, a gente sabe que, bom, tá dando ouvidos, está escutando minha voz, eu tô me sentindo valorizada, né? E muitas vezes a gente entende que o filho perdeu o respeito com a gente. E, gente, perder o respeito não é do nada, tá? Não é do nada. Eline, mas espera aí, você tá falando aqui sobre mãe impaciente. Por que você tá batendo na tecla do respeito? Porque quando existe o respeito nessa relação,
a gente não vai perder a paciência, porque está havendo o respeito. Então não tem necessidade. Então quer dizer que eu falar, meu filho não me dá ouvidos, ele está me desrespeitando? Se você quiser entender assim, ok, mas para mim a palavra é, ele não está respeitando a sua vontade, não está respeitando o seu pedido, não está respeitando esse relacionamento que existe entre vocês, não está respeitando o que é combinado entre vocês. Então sim, por isso que a gente precisa falar de respeito, tá? E quando eles eram pequenos, quando as crianças eram pequenas 2, 3, 4 anos, né? Eles eram dependentes da gente. E ali já começou a nascer por conta dessa dependência, começou a nascer aquele respeito, né? As crianças, a gente fala, pede, leva, ensina, e eles vão fazendo, vão sendo conduzidos por nós, porque eles têm fome, então eles vão sentar e vão comer, né? Eles estão se sentindo cansadinhos, a gente dá um banho, dá uma refrescada, a gente põe para dormir, eles dormem, descansam, então vai existindo aquele respeito, aquela contribuição deles. Adri, bom dia, bem-vinda. E conforme eles vão crescendo, e nessa época, o que o pai e a mãe falam é lei, né? Nós somos vistos ali como heróis dos filhos. Então, eles vão olhando para nós como os detentores do saber, são as pessoas que sabem. Conforme eles vão crescendo, eles vão conhecendo outros detentores do saber, né? Os professores, por exemplo, que tem tanto valor na vida das crianças, e na nossa, enquanto mãe e pai também, né? E tanto valor na nossa. Conforme eles continuam crescendo, aí sim, eles vão conhecendo outros e o nosso papel de herói que tá sempre lá em cima começa a ser questionado. E não é questionado na maldade não, tá? É questionado porque, peraí, será que sempre meu pai e minha mãe estão certos? Porque o outro fulano tá falando isso, o youtuber tá falando aquilo, o professor tá falando aquilo. Então eles começam a questionar essas verdades, a questionar aquilo que a gente fala, aquilo que eles escutam, tá? Consegui tirar o meu filho do celular. Olha que maravilha isso! Olha que maravilha, adorei. Tô até tirando um print aqui. Consegui tirar meu filho do celular até 1h30 da manhã. Ele agora é até no máximo às 11 da noite. Que ótimo, Adri. Me conta aqui, conta pra gente o que você fez e qual que é a idade dele. Conta aqui pra gente. Eu fiz isso, ele tem tantos anos, eu fiz isso. Isso é muito legal, muito legal. E se for de sua vontade, você consegue ir puxando esse horário aí pro horário que for mais saudável aí para vocês dentro da sua casa, tá? Bom, então essas crianças começam a crescer e começam a entender que existem também outras verdades, né? Existem outras verdades. E quando isso acontece, eles começam a questionar a gente. Mas por que precisa ser assim? Por que é daquele jeito? Por que isso acontece? Mãe, mas não pode ser desse jeito? Eles começam a questionar. E, gente, a gente fez uma live aqui sobre os filhos teimosos. Não sei quem que estava aqui, quem que participou. A gente fez essa live sobre os filhos teimosos. Não vamos entender uma criança curiosa, uma criança questionadora com uma criança, não vamos confundir uma criança curiosa, questionadora, com uma criança que ela peraí, deixa eu voltar. Não vamos confundir uma criança que questiona, que pergunta, que é curiosa, com uma criança teimosa. Isso daí é diferente, tá? A teimosa, ela quer impor a opinião dela de qualquer jeito. E uma criança que questiona é como se ele falasse, ele não fala, né? Mas é como se ele falasse: mãe, tem uma outra ideia, e se a gente fizer assim? Mãe, por que eu tenho que fazer agora e não tenho que fazer em outro momento? Ele pode saber essa informação, né? E é legal, é gostoso ter uma criança curiosa. Isso não quer dizer que é falta de respeito. A falta de respeito é: não vou fazer, não quero saber. Isso é a falta de respeito. Agora, questionar não é a falta de respeito. E é legal, a gente precisa incentivar até esse questionamento, né? Fui colocando ele para brincar, mas dormir à tarde, não dar o celular. O que você me indicou. Olha que maravilha, Adri, que bom, que bom. Fico muito feliz que você conseguiu esses resultados aí, principalmente pela idade dele, tá? Principalmente pela idade dele. Ele é muito pequenininho para ficar tanto tempo no celular e dormir tão tarde. Não é saudável para ele, não é saudável para a família de vocês. Parabéns pelo seu resultado. Olha, começar o dia com uma notícia dessa, você me enche de alegria. Vou fazer um coração aqui em cima para você. Você me enche de alegria. Fico muito feliz. Que bom. Ótimo. Beleza. Então, quando a gente fala sobre respeitar, não é a criança guardar para ela aquilo que ela tá achando, aquilo que ela tá sentindo, mas sim ela falar, ela botar para fora, sem questionar, sem agredir, sem ofender.
E aí a gente precisa saber trabalhar esse questionamento, saber trabalhar essa conversa, né? Saber trabalhar esse respeito dela com a gente. Bom dia, Cibele, bom dia, Elaine, bem-vinda. Então a gente precisa trabalhar isso. E aí, quando essa criança, e olha só aonde eu tô chegando aí para vocês. Quando essa criança ela tem espaço para falar, para perguntar, para questionar, sim, ela é mais feliz. Por que, Eline, que ela é mais feliz? Porque ela tem voz, porque ela pode se expressar. Ninguém gosta, nem adulto, nem adolescente, nem criança, ninguém gosta de ser tolhido. Tolhido é como se fosse cortado. Tolhido de segurar uma criança. Se você segura uma criança, contém uma criança, ela não gosta, ela vai se debater, porque ela quer se mexer. Se você vai tolir uma criança de calar ela, não dar voz, não deixar ela falar, ela vai se revoltar, ela quer se expressar, ela quer contar, ela quer falar, ela quer fazer isso. Né? Então, sim, quando a gente deixa ela se expressar, quando a gente deixa ela correr, brincar, não fica tolhindo ela tá livre, ela tá muito mais feliz, porque ela tá conseguindo ser ela, né? Se ela é uma criança falante, ela vai falar, então ela tá conseguindo ser ela. Exatamente isso. E aí, para esse respeito, que vai te trazer paciência, vai trazer felicidade pro relacionamento de vocês, não é uma fórmula mágica, tá? Bem como a Thay colocou aí, Eline, eu falo, eu repito e chega um ponto que eu grito. Existe a palavra vínculo que tá aí por trás. Eu quero contar para vocês uma história. Existe uma história que ela veio de Gandhi. Gandhi é um pacifista. Uma pessoa que sempre buscou paz, tenho certeza que vocês já ouviram falar dele. E ele fala sobre o grito, né? E ele estava caminhando com os discípulos dele, até que ele perguntou para os discípulos e falou assim: vocês sabem explicar por que as pessoas, quando estão nervosas, quando estão irritadas, uma com a outra, elas gritam? E aí eles começaram a responder, né? Elas gritam porque elas estão sem paciência. Elas gritam porque sobe aquele sangue, aquele nervoso e não conseguem falar calmas. E lá foram eles falando, ele falou, não, também não é por isso, não, também não é por isso. E as pessoas foram falando e os discípulos foram falando, respondendo e ele não concordando. Tá bom, então por quê? Por que, mestre, que as pessoas gritam quando estão nervosas, irritadas umas com as outras? E aí Gandhi falou, elas gritam porque os corações estão afastados. Você tem um coração longe do outro. E aí, quando você vai falar com a pessoa, você precisa gritar para que o coração da outra escute. Perceba só, quando você está apaixonada, você não grita, inclusive você sussurra. Você fala no pé do ouvido, porque os corações estão próximos. Quanto mais amor há, menos grito há. Quanto mais amor há, os seus corações estão próximos. Então, não deixe o seu coração se afastar de quem você ama. Quando o seu coração se afasta de quem você ama, aí sim, você precisa gritar para ser ouvida. E aí, se a gente for deixar de lado o relacionamento mãe e filho, mas pensar no relacionamento marido e mulher, vamos pensar no relacionamento marido e mulher. Quando a gente está começando a namorar, quando a gente conheceu e tal, é aquela conversinha no pé do ouvido, aquele sussurro. Quando vocês estão afim daquele chameguinho, sabe? Vocês estão afim daquele chameguinho, chega no ouvido ali, conta, fala, pede uma palavra mais quente e ali no pé do ouvido, aqui no cangote. Quando vocês estão irritados, bravos um com o outro, eu não quero nem olhar na sua cara. Eu grito com você. Eu mando mensagem, não vou falar cara a cara, eu mando até mensagem. O coração tá afastado. E aí, gente, quanto mais a gente aproximar esse coração, quanto mais amor a gente tiver, menos grito a gente vai precisar dar. Menos grito a gente vai precisar dar. Então, o que a gente precisa é aproximar esse coração, aproximar com respeito, aproximar com vínculo, para que a gente não precise gritar, para que a gente não precise elevar o tom de voz, para que esse coração não fique longe, a gente precise elevar esse tom de voz. Antigamente, quando a gente foi criado, a maioria de nós fomos criados por pais autoritários, que a gente não respeitava. A gente fala que respeitava, mas o respeito existia por medo. Eu tinha medo, meu pai só me olhava, e as pessoas falam com orgulho disso. Meu pai só me olhava e eu fazia. Isso não era por respeito, isso era
Por medo, eu tenho medo do que vai acontecer depois. A gente não tinha voz. Era o pai e a mãe que mandavam no canal da televisão, no que ia comer, no quanto ia botar no seu prato. Você tinha que comer a quantidade que colocava no seu prato. Você não podia ter menos fome naquele dia, né? Você tinha que comer o quanto colocava no seu prato. A gente não tinha voz nem para decidir o quanto a gente ia comer. E aí é uma relação de medo, não é uma relação de respeito. Não é uma relação de respeito. E tá tudo bem, porque há 30, 40 anos atrás não existia informação que tem hoje de outras maneiras de você educar, que pode ser baseada no respeito, não precisa ser baseado no medo. Não existia. Então, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam naquela época. E hoje, eu tenho certeza que muito vô e vó, que foi pai e mãe autoritário, não gosta de ver esse autoritarismo com os netos, né? Da gente com os nossos filhos. Se eu usasse esse autoritarismo com meus filhos, tenho certeza que meus pais falariam alguma coisa. Nossa, precisa tratar um menino assim? Tudo bem, que vô e vó já tem aquele carinho, aquele açúcar, né? A mais que pai e mãe não tem. E aí, a hora que a gente vê, a hora que eles veem a gente fazendo a mesma coisa que eles fizeram com a gente, e como a Cibele colocou, fico muito mal por isso, eles também ficavam mal por isso, eles não se orgulham disso daí. Quando eles também ficavam mal por isso, Cibele, eles olham e também ficam mal quando a gente trata os nossos filhos dessa maneira. Eu fui criada assim, exatamente. Isso aí, Elaine, eu também, tá? Eu também. E é isso, a gente precisa honrá-los porque, ok, é o que eles sabiam fazer. Só que a gente tem conhecimento para fazer diferente. E por que eu tô repetindo que meus pais fizeram lá atrás se eu tenho conhecimento para fazer diferente, né? Por que eu continuo fazendo do jeito que era lá atrás? Hoje a gente já tem vários conhecimentos diferentes, hoje o estudo da psicologia já avançou, o estudo da pedagogia já avançou, né? Hoje a gente tem várias maneiras de fazer diferente. Bom dia, Solange, bem-vinda. Então, por que a gente vai querer repetir o que aconteceu lá atrás? Pensa só. E aí, o que eu falo sempre pra vocês aqui? Criar filhos, ser mãe, ser pai, é preparar os filhos pro mundo. É isso que eu falo pra vocês aqui. O que é criar filhos? Prepará-los pro mundo. É isso. E a gente, lá na frente, a gente fala assim, eu quero que meu filho seja feliz, quero que ele seja ético, quero que ele seja participativo, responsável, formem uma família harmoniosa, quero que eles trabalhem naquilo que eles gostam, quero que eles sejam solidários. O que eu faço hoje no presente vai criar o futuro dos meus filhos. E aí hoje no presente, eu não deixo eles falarem. Hoje no presente, eu não deixo eles participarem. Hoje no presente, eu não dou responsabilidade para eles, eu faço tudo. Ah, porque são pequenininhos, né, tadinhos? Eu faço tudo. Só que como que eu quero que hoje, eu trato eles hoje de uma maneira totalmente diferente da maneira que eu quero que eles sejam lá na frente? Hoje, tem mãe e pai que não escutam os filhos, tá no celular quando o filho ou a filha vem falar alguma coisa, vem contar alguma coisa. Peraí que a mãe tá ocupada, vai falando. E fica no celular. Fica trabalhando, não para olhar no olho daquela criança, daquele adolescente e escutar realmente o que ele está falando. A gente não deixa com que eles sejam responsáveis pelas próprias coisas. Chega domingo à noite, filho arrumou a mochila, nossa mãe, tem lição para fazer. Você para de fazer suas coisas, deixa de ver lá televisão, de ler um livro, de assistir sua série, para ir fazer lição com os filhos. Ele não deveria fazer? De quem que é a lição? De quem que é a lição? Ah, mas ele vai levar anotação. Ele vai levar anotação na agenda. Vai levar anotação na agenda. Vai perder ponto. Vai perder ponto. Essa é a consequência que a escola dá pela falta de responsabilidade dele. Como que eu quero que meu filho seja um adulto responsável se ele não é responsável pelas próprias coisas hoje? Com 8, 9, 10, 12, 15 anos. E aí lá na frente eu quero que ele seja responsável. Se ele não entrega um trabalho na empresa, ele pode ser demitido, pode levar uma advertência, vai ter as punições ali da empresa. E na minha casa eu faço por ele. E aí ele não aprende o que é consequência. Exatamente, da congruência. Ele não aprende o que é consequência. Se eu quero que lá na frente ele seja algo, ele precisa começar a entender isso agora. Eu quero que ele tenha uma família feliz, mas o ambiente familiar da minha casa é um caos, não é harmônico, a gente grita um com o outro, meu marido é grosseiro, não me ajuda em nada, fica tudo nas minhas costas, eu vivo reclamando do que eu tenho para fazer, um ambiente que é uma correria o dia inteiro.
Como que eu quero desejar que ele tenha uma família feliz se ele não está conseguindo ver a felicidade dentro de casa porque é um caos todo dia, uma correria, um grito? Como que eu quero que isso aconteça, gente? É difícil, né? É como se fosse assim, eu quero que meu filho coma brócolis, eu odeio brócolis e não cozinho brócolis. É mentira, eu adoro brócolis, tá? Mas como que eu quero que ele seja algo que ele não vivencia hoje? Como que eu quero? Não tem como. Você sai para trabalhar, vive reclamando, porque eu preciso trabalhar porque eu tenho conta para pagar, eu quero que ele seja realizado no trabalho. Ele não vai ser realizado no trabalho se ele entender que o trabalho é para pagar a conta. Ele não vai ser realizado. É o que ele escutou de você, é o que ele aprendeu com você. São as crenças que ele está formando hoje com aquilo que você fala. Crença é aquilo que ele acredita, é aquilo que eu acredito, é a minha crença. E aí eu quero que lá na frente ele seja realizado no trabalho, tenha sucesso. Só que hoje, mãe precisa trabalhar para pagar as contas, para pagar a tua escola, para comprar as comidas que você gosta de comer. A hora que ele for prestar vestibular, que ele for procurar o primeiro emprego, ele vai procurar um emprego que dê dinheiro, que ele pague as contas. Mas você vai trabalhar lavando o carro, você detesta mexer com água. Mas vai me dar dinheiro. Eu preciso pagar a conta, preciso pagar meu celular. Arrumei uma namorada, quero sair com a minha namorada. E aí, gente? Vocês entendem que não tá dando lé com cré? Você fala uma coisa hoje que é outra lá na frente? Gente, parece meio doido, né? Parece meio louco isso, né? Como que é a nossa cabeça, como que a gente age hoje e o que a gente quer de diferente lá na frente. E a gente tá vivendo, pensando no futuro, mas não tá trabalhando o presente para que esse futuro seja construído. Aí vou dar mais uma. Você quer que seus filhos sejam felizes, né? Que eles sejam tranquilos, que eles saibam resolver os problemas, só que você resolve os problemas como? Gritando, batendo, ameaçando. Aí esse filho, essa filha vai pra balada, vai sair, vai fazer trabalho em grupo, vai pra faculdade, vai conviver fora da sua casa em sociedade. Aí tem uma briga de trânsito. Como que ele vai resolver o carro que ele bateu? Brigando, discutindo. Ele vai pra balada, sem querer, levou uma cotovelada, ele vai bater, vai discutir, vai brigar, vai gritar. E a gente quer paz no mundo se a gente não tem paz, se a gente não trabalha com paz dentro de casa. Se a gente não dá essa paz, se a gente não mostra que a gente consegue resolver os problemas de outra maneira. E aí? Como que eu quero que ele resolva os problemas na conversa se eu resolvo os problemas no grito, gente? Muito verdade, muito profundo. Não pode exigir algo que a gente não faz. É isso aí, Elaine. É isso aí. Vocês entendem que eles estão convivendo com a gente como exemplo 100% do tempo. 100% do tempo. E eu tô resolvendo os meus problemas descontando nele. Aí quando ele cresce, ele desconta nas outras pessoas. Gente, vocês sabem que violência doméstica tá muito ligada a isso, né? Violência doméstica, marido, bater em esposa, esses meninos, esses homens, quando meninos, lá na infância, não aprenderam a resolver o problema de outra maneira. A grande maioria dos homens que usam de violência contra a mulher, eles não são violentos sempre. Não é que eles são pessoas que sempre são violentas, sempre estão brigando, sempre tem algum desvio. Não. A grande maioria deles são homens que lá atrás, lá na infância, não aprenderam a resolver os problemas de outra maneira. Aí quando eles se sentem frustrados porque a esposa não quer mais casar com eles, quer se separar, eles se sentem dono da esposa e resolvem de uma maneira violenta. Se sentem donos das pessoas e querem resolver dessa maneira. E eu torço muito para que isso não aconteça na sua casa. Porque eu acho que isso deve ser a pior coisa que uma mulher pode passar. É ter uma violência dentro da própria casa. Com os filhos assistindo. E isso sendo modelo para os filhos. Isso sendo modelo para os filhos. Então é muito triste quando a gente fala sobre respeito. Quando a gente fala sobre respeito, o respeito precisa estar dentro da nossa casa. Quando a gente fala sobre criar filho responsável, a gente precisa dar essa responsabilidade desde quando eles são pequenos. Quando a gente reclama que o nosso marido não colabora nas atividades da casa, a gente está ensinando nossos filhos a colaborarem nas atividades da casa para que quando eles cresçam, eles ajudem as esposas, os maridos nas atividades da casa? A gente precisa fazer isso. Dia desses, eu coloquei no meu stories uma foto
do Gianluca, do meu filho adolescente, passando roupa. Ele estava passando uma camiseta dele. Eline, ele passa roupa? Não, ele não passa roupa. Ele passa roupa quando, por consequência da atitude dele, ele precisa passar. Qual foi a atitude dele? Ele pegou a camiseta e embolou e botou no armário. Ao invés de dobrar, ele sabe dobrar. Ao invés de dobrar, ele embolou e botou no armário. Ele quis usar a camiseta. Ele foi pedir para a mãe passar? Não, porque ele sabe que a mãe não vai passar. Ele sabe que se ele fez, a consequência é ele que vai ter que resolver. É a consequência da atitude dele. Ele só olhou para mim e falou: mãe, onde que fica o ferro? Fica ali no armário dos produtos de limpeza, filho. E a tábua? Ixi, a tábua eu vou te ajudar a pegar, porque ela fica ali dentro do banheirinho. Ó, me dá isso, me dá aquilo. Pronto, agora pega a tábua. Pegou a tábua. Como que eu passo roupa? Você liga o ferro, a hora que ele estiver quente, você passa em cima, só não passa na estampa. E se você puser a aguinha aqui, ó, vai ser muito mais rápido para você passar. Nunca põe a mão nessa parte que você vai queimar a sua mão, seu dedo, o que você encostar aí, você queima. E lá foi ele e passou a camisa. Ele sabia que eu não ia passar, ele nem chegou a me pedir, que ele sabia. Por consequência, eu embolei a camisa, né? Eu vou ter que passar. Então não é que no dia a dia ele passa roupa, não. Eu já falei pra vocês aqui, eu não passo roupa. As roupas saem do varal, esticadinhas, eu tenho uma maneira especial de pendurar, dobro e vão pro armário. É isso que acontece, tá? A gente só passa camisa social, só isso. Mas que é pouca. Então, eu tô dando a responsabilidade pra ele, tô dando a colaboração pra ele. A hora que ele crescer, for morar sozinho, for namorar, formar uma família, ele vai saber passar a camiseta. Não vai ficar exemplarmente, porque ele passou uma ou outra, mas ele vai saber usar o ferro de passar. Ele vai saber lavar louça, ele vai saber fazer comida. Como que eu quero que ele se vire sozinho? Como que eu quero preparar o filho pro mundo se eu não faço isso dentro da minha casa? Ah, Eline, mas meus filhos não colaboram em nada. Claro. Se a gente não incentiva, se a gente não chama, não põe para participar, eles não vão largar espontaneamente o celular. Ó, mãe, deixei o meu celular de lado, estou vindo aqui te ajudar a lavar a louça. Eu nunca vi isso daí acontecer, tá? Não vou falar que não vai acontecer, mas eu nunca vi isso daí acontecer. Então, gente, para você ter paciência, para você ter filhos felizes, é hoje que começa. Não adianta esperar lá na frente. O respeito precisa vir de agora, tá? O respeito precisa vir de agora. E aí, quando a gente falou aí do modelo autoritário de educação, naquele modelo que eu fui criada, que a Elaine falou que foi criada, o que existia? Os filhos respeitarem os pais por medo, só. Mas não existia o respeito dos pais pelos filhos. E o que eu entendo é que o respeito precisa ser uma via de mão dupla. Os filhos com os pais com os filhos. Precisa ser uma via de mão dupla. Se você grita com seu filho, você está desrespeitando o seu filho. Precisa ser uma via de mão dupla. Se você não escuta o seu filho o que ele tem para dizer, escutar não é concordar, você está desrespeitando o seu filho, tá? Para você ser respeitada, você precisa respeitar também. E outra coisa, quando a gente tem, então não vou ser autoritária, eu vou ser permissiva, vou deixar fazer tudo, porque assim, não é assim que tem que ser. Quando a gente é permissivo, só existe o respeito da gente com os filhos. Dos filhos para com a gente não existe. Por quê? Porque eu tô deixando fazer tudo. Eu tô deixando fazer tudo. Uma vez que ele pede, eu falo, tá bom, faz. Uma vez que é algo que não é pra fazer, ele vai e faz, ele cresce se achando o centro do universo. Aí quando a gente precisa falar um não, eles não aceitam. Dão aquele show, não lida bem com frustração. Por isso que o respeito precisa ser dos dois lados. Na jornada Mãe Mais Tranquila, a gente vai aprofundar muito isso, tá? Vai aprofundar bastante isso. Eu vou falar pra vocês quais são os 5 erros que vocês fazem ou que vocês podem estar fazendo e que geram tudo isso daí, todo esse tipo de comportamento que acontece na sua casa. Para se inscrever é só clicar aqui em cima, ó. Clicar aqui em cima no meu nome, lá no link da bio você vai lá e se inscreve. Assim que funciona. E outra coisa, quando a gente fala de respeito, como que é o respeito entre o casal, entre você e seu marido e você? Como que é esse respeito entre vocês dois? Porque se o seu marido não te respeita, não te trata com respeito, seus filhos estão vendo isso. E para os seus filhos, essa é a maneira normal de tratar uma mulher. O pai trata a mãe assim, essa é a maneira normal de tratar minha mãe. Minha mãe trata meu pai assim, essa é a maneira normal de tratar meu pai. E isso, quando nossos filhos crescerem, o que acontece? Quando nossos filhos crescerem, é assim que eles entendem que deve ser um relacionamento. O que você não consegue, Maria? Bom dia, querida. O que você não consegue que não sabe? Aqui também. Ah, mãe, eu não sei. Ah, eu não sei. Eles não conseguem, não sabem fazer atividade. É claro que não sabem fazer, claro que não conseguem. Eles nunca tentaram.
E eu falo. Quando eu tinha sua idade, eu também não sabia, eu tava aprendendo. Mãe, como você escreve, como sua letra é linda. Claro, eu já escrevo há 30 e tantos anos, treinando e escrevendo, então minha letra é bonita. Mãe, como você cozinha bem. É claro, eu já tô há 30 e tantos anos cozinhando, por isso que eu faço comida bem. O que eu não faço, eu não sei fazer, né? Se eu faço, eu aprendo a fazer. Então, mãe, eu não sei, eu não consigo. Sim, você consegue, a gente precisa valorizar. Mais do que criticar, Maria, a gente precisa valorizar o que foi feito. Mesmo que esteja mal feito, a gente precisa valorizar o que foi feito. Eles só vão aprender se eles fizerem. Se eles não fizerem, eles não vão aprender, gente. Muito importante tudo isso. Deixamos a vida passar sem prestar e sem dar devida atenção. Exatamente, Eda. Aí quando eles chegam na adolescência, olha só o que acontece, Eda. Chegam na adolescência. Vamos supor que eles entraram na faculdade longe da sua casa. Vão precisar morar 1, 2, 3, 4 horas da sua casa. Vão precisar morar longe da sua casa. Eles vão morar longe da sua casa e você fala, meu Deus, esse menino não sabe fazer nem miojo. Como que ele vai sobreviver sem mim? Aí você começa a fazer quentinha, marmitinha para levar lá para a república que ele vai morar. E continua criando, educando um marmanjo. Aí esse marmanjo cresce, vai casar, vai formar uma família, vai continuar sem fazer nada e viver apoiado na esposa dele. Gente, preparar para o mundo é isso. Preparar para o mundo é ensinar. Preparar para o mundo é passar dificuldade. Eu lembro que quando o Breno queria aprender a assobiar, gente, o que esse menino sofreu, o que ele chorou, porque ele não conseguia. E foi, sei lá, 6 meses, quase 1 ano, nem sei quanto tempo foi, tentando assobiar, até que chegou uma hora, plim! Hoje ele assobia, faz várias músicas, infinitamente melhor do que ele assobia. Só que ele começou sem saber nada. Passar roupa, limpar, lavar louça, fazer comida, todo mundo começa sem saber nada. Lembra da argila que eu falo pra vocês? Todo mundo começa uma argila bruta e a gente vai modelando. Muito difícil se controlar quando tem 2 crianças que brigam muito. Cibele, eu concordo que é difícil, mas não é impossível. A gente precisa fazer coisas diferentes do que a gente faz hoje, tá? A gente precisa fazer coisas diferentes do que a gente faz hoje. Briga entre irmãos tem um ponto positivo. Tem um ponto positivo. O ponto positivo é que eles estão aprendendo negociação, tá? Quanto menos você se intrometer, melhor. Só se intrometa quando grito, bater. Vocês podem discutir o quanto vocês quiserem, mas não quero grito nessa casa. Eu não grito com vocês. Eita, Eline, é que eu grito. Tá aí, o comportamento deles tá aí. Se você grita, eles vão gritar. Se você não grita, eles não vão gritar. E o discurso é exatamente esse. Eu não grito com vocês, por que vocês estão gritando? Eu não bato em vocês, por que um tá batendo no outro? O tempo todo, o exemplo arrasta, gente. O exemplo arrasta, tá? Tenho 8 filhos e todos ajudam nos afazeres. Que legal, Solange, parabéns, gostei, muito bem. O de 12, o de 15, o de 17, todos já sabem cozinhar. Ótimo, o de 10 já faz café pra mim. Os 4 mais velhos são homens. Parabéns por isso, Solange, parabéns. A gente tá entrando numa época de um mundo, um período que as mulheres estão muito sobrecarregadas, precisando trabalhar fora, senão a conta não fecha, senão não paga a conta. A gente vê muitas mulheres, inclusive chefes de família. E aí, quando a gente faz como a Solange, bota os homens para cozinhar, para fazer comida, gente, imagina que delícia ter alguém do seu lado que sabe fazer comida, que não fique dependendo o tempo todo de você. É isso, é preparar para o mundo, é isso aí. Parabéns, Solange. Parabéns, gostei, adorei saber. É exatamente isso. Preparar para o mundo, já estão crescendo sabendo, né? Então, quando a gente fala de respeito, olha para você. Você se respeita? Você respeita seus filhos? Respeita seu marido? Como que é essa comunicação dentro da sua casa? Você já se escutou falando, né? Você já se escutou falando? Tudo isso precisa vir da gente. Tudo isso precisa vir da gente. Não adianta a gente esperar. Aí, eu sou chefe de família. Isso aí, Solange, boa. Tá vendo? Quando a gente precisa, vai e faz. E eu tenho certeza que tem atividades que eles fazem não pulando de alegria. Nossa, que delícia, tem um banheiro para lavar. Não vai pular de alegria, mas sabem que é necessário, sabem que a mãe precisa, que é um respeito para com a mãe. A mãe trabalha, a mãe que sustenta a casa inteira, gente. Vamos colaborar com a mãe. É assim que muitos deles pensam, tá? Por respeito a você. É isso aí, Solange. Parabéns pela sua família, adorei. Aí vem um segundo lado que vocês sempre me falam. Eline, como que eu vou ser paciente
se eu já nasci estressada, se eu sempre fui assim agitada, né? Sempre fui. Desculpa, gente, mas vocês não lembram se vocês sempre foram. Vocês lembram de algumas coisas da infância. Mas se vocês afirmam, provavelmente vocês já escutaram isso. Nossa, desde criança é turrona assim. Desde criança é nervosinha desse jeito. Desde criança. E aí, a gente cresce acreditando nisso. A gente cresce acreditando nesses rótulos que a gente tem. Nesses rótulos que a gente ganha quando criança. E de tanto escutar isso, você passa a viver dessa maneira. Eu não sou nervosinha, eu não sou turrona, eu não sou briguenta, eu não sou estressada. E você passa a viver da maneira como você acredita que você é. E você só acredita porque as pessoas te falam isso. Só que, na verdade, a gente foi sendo moldado. Nenhuma criança nasce nervosa, né? Existem bebês mais agitados, menos, que dormem mais, que dormem menos. Claro que existem, né? As pessoas são diferentes. Mas nascer estressada, a criança não sabe ainda o que é esse estresse. Salvo aquelas que nascem com alguma situação, que precisam ficar bastante tempo em hospital, que passam por cirurgias, que existe esse estresse médico, vamos colocar assim, né? Passa por situações bem diferentes, mas isso é a minoria das crianças, né? No começo eles reclamam um pouco, mas depois eles acordam e já vão fazer, como se criasse um hábito, passa a ser diário. Isso aí, Solange. É exatamente isso, depois passa a ser um hábito. Viu? Pro povo que fala que o filho fala que não consegue, é assim, no começo não consegue mesmo, porque tá aprendendo, depois passa a conseguir. Eu cresci ouvindo isso. E isso pesa, né, Cibele? Pesa pra gente até a vida adulta. Por isso que a gente precisa trabalhar muito aquilo que a gente escutou enquanto criança e cuidar muito do que a gente fala pros nossos filhos, né? O estresse é consequência de uma sobrecarga de responsabilidade. Exatamente, Elaine. E aí, o que acontece? Vou pegar essa sua frase aí. O estresse é consequência de uma sobrecarga de responsabilidade. Existem várias vertentes aí que a gente vê. E a maior delas, a grande causa delas é que muitas mães não deixam os filhos terem responsabilidade. Dei o exemplo aí pra você da lição de casa. Domingo à noite. Quem aí faz lição de casa domingo à noite? Na hora que... tchau, filho. Tchau. Bom Kumon. Como é que eu posso? Posso lavar sim. A hora que a gente olha para essa sobrecarga de responsabilidade, que responsabilidade você está colocando sobre o seu ombro e que não deveria estar no seu ombro, não deveria ser sua. Qual que é essa responsabilidade? Que é do filho, que é do marido, que é da filha, que é da vizinha que te pediu e você pegou para você. Qual que é essa responsabilidade que você está colocando sobre o seu ombro, né? Então, quando a gente reclama dessa sobrecarga, existe? Sim, existe, ela é real. Principalmente quando a gente pega pra gente coisa que não é nossa, principalmente quando a gente tem um companheiro, uma companheira que não nos ajuda dentro de casa, filhos que não colaboram dentro de casa, sim, vai existir essa sobrecarga. Ela é real, sim, ela existe, sim. Porém, a gente tem como lidar com ela, a gente tem como conversar e resolver essa sobrecarga. Muita coisa da sobrecarga tá aqui na nossa cabeça. A gente acha que se não for a gente que faz, ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, Eline. Esse que é o problema. Eline, sabe o que é? Ninguém faz, aí eu faço. É isso que acontece. É exatamente assim que acontece. Ninguém faz, aí eu faço. E você volta a trazer para cima de você. Se a gente não tomar uma atitude e entender que o que a gente faz vai passar, vocês vão continuar nessa sobrecarga, vão continuar nesse estresse. Mais ainda, se vocês continuarem ali, que nem a Cibele colocou, eu cresci ouvindo isso, crescendo, escutando aquilo. Gente, eu vou falar pra vocês, eu cresci escutando, meu apelido quando eu era criança, sabe qual que era? Eu era berrota, porque eu berrava muito. Berrota porque eu berrava muito. Não vi minha mãe na live hoje, mas algum dia que ela estiver por aqui, vou falar pra ela, mãe, confirma aí, do que vocês me chamavam quando eu era criança? Berrota. E eu cresci acreditando que eu precisava gritar. E hoje tô aqui falando pra vocês sobre parar de gritar. Pensa pra mim como foi crescer escutando isso e chegar um determinado momento da minha vida e falar, não é assim. E sim, fui criada com o grito do meu pai. Imagina chegar no momento que você precisa cancelar o apelido de infância que você teve a vida inteira. E aí?
Como que é? E ainda passar isso, perpetuar isso, dar esse conteúdo para as pessoas. Imagine a libertação que não foi para mim conseguir tirar esse apelido que eu cresci acreditando que eu era aquilo. A pessoa podia sim gritar, reproduzir o comportamento do pai, mas daí a você rotular seu filho. E eu escuto muito de mãe. Meu filho é muito nervoso. Meu filho é espoleta. Meu filho é terrível. É danado. Gente, para de rotular o filho. Eline, mas ele é mesmo. Tá bom, fala do comportamento. Filho, quando você fica desse jeito agitado, você acaba atrapalhando a sala de aula inteira. Ninguém consegue prestar atenção. Filho, quando você responde dessa maneira, não fala que ele é respondão. Ele vai continuar respondendo. Você falou que ele é. Eu cheguei ao nível máximo de exaustão por me cobrar pela responsabilidade dos outros. Boa, Elaine, tá aí. Nossa, eu digo isso todo dia. É exatamente isso, Elaine. Eu sei que você já se inscreveu na Jornada Mãe Mais Tranquila e lá a gente vai falar bastante sobre isso, sabe? E quando a gente olha para essa exaustão, a gente olha e fala assim, gente, e por que eu não percebi isso antes, né? E muitas de nós, a gente não percebe isso antes porque a gente vê todas as mães passando por isso, todas as mães. Só que a gente precisa desresponsabilizar-se. Você precisa tirar de sua responsabilidade que não é seu. No grupo de mães que eu participo dos meus filhos, da escola deles, muitas falam, nossa, essa semana vai ser terrível porque é semana de provas. Gente, que bom que é semana de provas. Não precisa nem ligar videogame, porque semana de provas aqui em casa não tem videogame, não tem celular. Pra quê? Pra você ter tempo pra estudar. Nossa, Eline, você não estuda com eles? Não estudo com eles. Eu tiro as dúvidas. Hoje mesmo, antes dessa live, estava tirando dúvida do Breno do Kumon. Que ele estava sem saber como fazer, mudou o exercício, eu fui e tirei dúvida. Mas fazer por eles... Eu já estudei primário, ginásio, colegial, ensino médio hoje, já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, já fiz várias certificações depois da minha pós-graduação ainda. Hoje eu estudo o que eu quero estudar. Eu não estudo o que meu filho está estudando. Eu explico a matéria. Se ele está com dúvida, eu vou e explico a matéria. Mas minha maneira de explicar a matéria é aquela maneira que eles pensam 2 vezes antes de me pedir. Mãe, o que é tananã? E me perguntam, o que é isso, mãe? Vamos pesquisar. Pegue aí o seu livro. Cadê o seu livro? Ai, mãe, não acredito. É assim que eles falam. Ai, mãe, não acredito. Ué, vamos pesquisar, vamos procurar a resposta. Eu não dou resposta pronta, eu não sou Google. Eu não sou Google. Eu não vou dar resposta pronta. Ai, Eline, que dó. Dó eu tinha de mim, que tinha que pegar a enciclopédia, o volume 13. No volume 13, ver qual o volume que eu tinha que achar a resposta. Ah, é no 8 e no 6. Aí pegava o volume 8, o volume 6, ia na página, olhava. Aí tinha que fazer o resumo daquilo que era para poder responder, para poder fazer o trabalho. Dó eu tenho de mim quando era criança. E não deles, que falam assim, ok, Google, pergunta e o Google responde, gente. Que dó que a gente tem que ter dessas crianças? E relacionado a isso, não tem que ter dó, não. Você não é Google para ficar respondendo. Eu fui criada no Educando. Eu tive uma infância onde todas as meninas que foram criadas comigo lá tinham os afazeres. Quando a gente cresce, Solange, quando a gente cresce fazendo, fica muito mais fácil de aprender, fica muito mais simples de ensinar os outros. Porque a gente entende que é da vida, né? Na vida a gente vai precisar lavar louça, vai precisar organizar a casa. E não é nem da vida só. Eu gosto de um ambiente organizado, eu gosto de comer comidas gostosas, eu gosto de cozinhar numa cozinha limpa, eu gosto. Se você gosta, você vai fazer. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de viver na bagunça. Viva na bagunça. Nunca ouvi a voz dos meus pais, só os gritos. E aí, Elaine, como que isso é hoje com os seus filhos? Como que você conseguiu reverter isso com as suas crianças, né? É isso aí, a geração tem preguiça de pensar. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, gente, vamos parar de dar rótulo para os filhos. Vamos parar de pegar a responsabilidade dos filhos pra gente. Vamos fazer o que é nosso, deixar com que eles façam o que é deles. E aí, um ponto muito importante. Ai, Eline, faz sujeira, derruba, não acredito. Ai. Escolha a consequência. Meus filhos escolhem fazer o leite com Nescau na mesa, suja a mesa, limpa a mesa. Se escolhe fazer na pia, é muito mais simples. Abre a torneira, joga a aguinha, puxa pra dentro da pia, passa o rodinho, tá limpo. Olha que maravilha. Não precisa de pano, não precisa lavar pano, não precisa...
Olha que maravilha. Escolha a consequência. É assim que funciona. Lembrem do Gianluca passando roupa. E ele não passou roupa nervoso, irritado. Ele passou roupa de boa, porque ele sabia que ele ia ter que passar. Tipo, se eu quero usar essa camiseta, eu vou ter que passar. Acabou, foi lá e passou. Então, gente, fica mais leve para vocês. Fica mais leve para vocês. A hora que a gente fica com dó dos filhos, cresce tudo dependente da gente. Existe um livro que se chama O Cérebro do Adolescente, do Daniel Siegel. O Daniel Siegel diz que na adolescência vai até os 24 anos. 24 anos, Eline? 24 anos. Gente, 24 anos já tá na faculdade, saindo da faculdade, no mercado de trabalho. Eu com 24 anos já estava morando lá em Fortaleza, longe dos meus pais. E por quê? Por causa dessa dependência que os filhos criam e hoje estão ficando cada vez mais tempo na casa dos pais. Exatamente por isso, tá? Sobre os gritos, estou em processo de cura. Que bom, Elaine. Que bom. Conte com a minha ajuda, viu? Conte com a minha ajuda. Conte comigo. Tenho diversas alunas minhas que já pararam de gritar, mães que participam desses eventos gratuitos que param de gritar, viu? E mais do que parar de gritar, é trabalhar dentro de você os gritos que você escutou, tá? Mais do que isso. E aí é honrar pai e mãe, porque era a maneira que eles conheciam. Por mais que isso machuque a gente, era a maneira que eles conheciam, tá? Então vamos lá. Só para finalizar aqui falando sobre o respeito. Eline, como que eu recupero esse respeito? Como que eu recupero o respeito dos meus filhos para eles me respeitarem e eu não precisar perder a paciência? Como que eu recupero esse respeito? Gente, percebam as atitudes de vocês. Tem mãe que ela tira o próprio respeito quando ela fala assim, vai ver só quando seu pai chegar. Ah, isso daí você vai resolver com o seu pai. Como se o pai tivesse voz, como se o pai fosse o único que fosse resolver a situação. Tô tirando o meu respeito e falando pro meu filho indiretamente, respeita só seu pai, tá? Só respeita seu pai, porque sua mãe você não precisa respeitar, não. Só vai escovar o dente e tomar banho quando seu pai chegar. Ué, espera só seu pai chegar? Você tá tirando o seu respeito e falando, respeite só o seu pai. E depois a gente reclama que os filhos não nos respeitam. Outra coisa que a gente acaba com o nosso respeito, quando a gente fala e não cumpre aquilo que a gente falou. A gente falou uma coisa e não cumpriu. Ah, você vai ficar até o final de semana sem mexer no celular. No dia seguinte, ai filho, vai lá, pega no seu celular e resolve. Vai, joga um pouquinho só, tá? O que ele vai falar, o que ele vai pensar a próxima vez que você fizer isso? Ah, tudo bem. Deixa, minha mãe fala e depois ela volta atrás. A palavra dela não tem valor. Ela proíbe de usar o celular. No dia seguinte, ela já deixa usar de novo. Você está tirando o seu respeito. É exatamente isso. Você está acabando com o seu respeito. Não precisou seu filho fazer nada. Você que está ensinando ele a te tratar dessa maneira. Quando você fala de cabeça quente, sabe quando você está de cabeça quente? Vai ficar até o final do mês sem ir brincar no parquinho, sem jogar bola. Gente, vai mesmo ficar até o final do mês? É dia 2 do mês. Vai mesmo ficar até o final do mês? Só fale aquilo que você pode cumprir. Quando você não cumpre com a sua palavra, primeiro, você tá dando brecha para ele também não cumprir com a palavra dele. Ah, mãe, você falou que ia fazer e não fez, eu também não fiz. Você tá dando brecha. E segundo, ele para de acreditar em você. Você fala que vai fazer e não faz. É isso. Eles são exemplo o tempo todo e muitas vezes a gente não pensa na consequência disso lá na frente, gente. Ele não pensa na consequência. Eu também parei de gritar, porque minha mãe nunca gritou comigo. Parabéns, Eline. Adoro quando você aparece aqui, eu adoro chamar as pessoas de Eline, porque é raro eu chamar as pessoas de Eline. Muito bem, que bom. O que você fez, Eline, para parar de gritar? Me conta. O que você fez? Eu faço isso, mas nunca tinha pensado nesse ponto de vista, que eu tava tirando o meu respeito total. Pior coisa é falar na hora do estresse. Exatamente, Cibele. Na hora do estresse, não discuta nem com o marido, tá? Espera se acalmar pra depois. Senão a gente fala as coisas no auge da emoção. Minha Nossa Senhora, fala tanta coisa. Depois você vai se escutar, você fala, minha nossa, por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Um ponto fundamental para você recuperar o respeito. Parar de ter essas atitudes que eu acabei de falar e prestar muita atenção no respeito pai e mãe. O que eu quero dizer com isso? Quando meus filhos falam de uma maneira atravessada comigo, faltando o respeito comigo, hoje isso já é raro, já
muito raro de acontecer, o primeiro a intervir, se eu não falo nada, se eu tô distraída, enfim, se eu não dei bola, se eu não fiz nada, é o meu marido que vai e intervém. Ele fala: que isso? Sua mãe te trata desse jeito? Não quero que você falte com respeito com a sua mãe. Eu respeito a sua mãe e você também precisa respeitar a sua mãe. Como que fala de uma maneira respeitosa com a sua mãe isso que você acabou de falar? Não é pedir desculpa, é corrigir a maneira que ele falou, tá? Não é pede desculpa, desculpa. Não, não é pedir desculpa. Como que você fala de uma maneira respeitosa? Eu não desrespeito sua mãe, ninguém aqui nessa casa pode desrespeitar sua mãe e sua mãe não desrespeita você. A hora que você e seu marido se unirem para a criação dos filhos, fica muito mais fácil para vocês, tá? E aí precisa haver o respeito entre marido e mulher, entre pai e mãe. Precisa haver esse respeito. Se não há esse respeito, é o modelo que os filhos veem. O marido te tratando de qualquer maneira. Você tratando o pai, o marido de qualquer maneira. É o modelo que essas crianças estão tendo, gente. Eu tô trabalhando as minhas emoções para ajudar meu filho e lidar com as emoções dele. Exatamente. Olha só, quando a gente faz isso, quando a gente lida com as nossas emoções, os filhos têm esse exemplo dentro de casa. Então, quando no auge do estresse, a gente respira e fala com os filhos com calma, com tranquilidade, mas por mais estressada que você esteja por dentro, ele sabe que você está estressada, ele sabe que você está irritada. Por mais que ele esteja irritado, eu não te trato com falta de respeito. E eu não vou admitir que você me trate dessa maneira. Mais você grita, mais você acende essa brasa. Mais você se acalma, mais você acalma essa brasa. E é esse o caminho que a Eline colocou aí. Trabalhar as nossas emoções para que a gente possa trabalhar as emoções dos filhos. Eu não posso ser exemplo eu não posso querer que meu filho faça algo que eu não sou exemplo para ele, né? Acontece, até acontece. Mas é difícil que isso dê certo, né? É difícil fechar isso, né? Existe um tom de voz de respeito. Já falei pra vocês aqui sobre o não da balada. Lembra do não da balada? Que é aquele não que você fala querendo falar sim, né? Você tá ali na balada, olhando os menininhos bonitinhos, gatinhos, gatinhas, olhando ali, paquerando, e ele chega junto e você não quer se fazer de fácil, né? Quer se fazer de difícil, esperar mais um tempinho, valorizar o passe, né? Aí você fala aquele não querendo dizer sim. Hoje não, espera, vamos conversar mais um pouco. Você fala aquele não querendo dizer sim. Porque quando é um não que você não quer, é um não, não. Não, sai fora. É um não, não. É um não com tom de voz firme. É diferente de eu falar assim: filho, desce daí. Filho, desce daí. Já falei 3 vezes pra você descer daí. Você vai cair, filho, vai machucar, vai fazer dodói, desce daí. É diferente de eu falar: João Pedro, desce daí desse sofá agora. É diferente. Eu não tô gritando, eu tô usando um tom de voz firme. Eu tô usando um tom de voz de: nossa, ela nunca fala assim comigo. Eu preciso fazer, eu preciso falar. Assisti as lives, consegui entender aonde que eu tava errando. Que coisa boa. Eu fico muito feliz quando vocês falam isso, sabe? Porque eu tô aqui exatamente para espalhar o bem. Eu tô aqui porque eu tenho isso como missão de vida. Eu não acho justo uma mãe carregar 9 meses os filhos na barriga. Eu carreguei um 7 e o outro 8. Os 2 nasceram prematuro. Eu não acho justo você carregar 8 meses, 9, não é 10, né? 8, 9 meses o filho na barriga e depois nascer a gente viver uma vida de estresse. Não é justo a gente passar por essa vida de estresse. É a minha missão aqui, ajudar você. E assim, gente, eu só posso ajudar quem quer ser ajudada. Eline, minha xará Eline, amei te conhecer. 2ª ou 3ª pessoa que veio aqui na live hoje falar dos resultados dela. 2ª ou 3ª pessoa que veio aqui hoje falar dos resultados dela. Vocês viram a mãe que falou ali sobre o filho que ficava até 1h30 da manhã no celular, um bebê de 2 anos e 8 meses. Ficava até 1h30 da manhã no celular. Falei pro meu filho parar de pedir desculpa sem ser pensado primeiro. E pedir desculpa quando reconhecer o seu erro e pedir de coração. Desculpa é tirar a culpa, né? Desculpa, tirar a culpa. Pedir desculpa da boca pra fora não resolve nada. Não resolve nada. E é o que a gente mais faz. Fala desculpa pro seu irmão. Desculpa. Você acha que resolveu? Você acha que ele pensou nisso? Você acha que... né? É exatamente esse o caminho. Beleza. Lembrem aí do não da balada. Quando a gente tem
paciência com os filhos, consegue dar para eles as responsabilidades, eles se sentem valorizados. Por que valorizados? Porque eles estão fazendo, eles estão realizando. Olha, eu já consigo fazer miojo, eu já consigo. O Breno tem 9 anos. O Breno ele já faz. Ele faz miojo, ele faz estrogonofe, ele faz brigadeiro, ele faz sanduíche, ovo, faz várias comidas. Simples, vocês viram que ovo, miojo, né? Comida simples, brigadeiro, comidas... Ah, peraí, brigadeiro não é tão simples assim, mas ele aprendeu por causa do irmão, que é terceiro colocado do Junior Bake Off. Então, quando o irmão dele estava no Junior Bake Off, ele ajudava o irmão a fazer os bolos, a fazer brigadeiro, a fazer ganache, a fazer todas as preparações. Por isso que o Breno aprendeu, que ele tinha um irmão fazendo. Então, ele aprendeu. Mas eles se sentem valorizados. Nossa, eu faço, eu consigo fazer. Eles gostam disso, tá? Então, por isso que eles se tornam mais felizes, eles se sentem capazes, eles não são aqueles que ficam dependendo dos outros para tudo. A princípio eles falam, eu não sei, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, porque tem a mãe e o pai que sempre fizeram. A hora que eles conseguem fazer, a alegria deles é gigantesca. E aí eles querem fazer para você. Mãe, posso fazer um ovo para você? Você não tá com vontade de comer ovo, né? Faz, filho, faz aquele ovo pra mãe, faz o ovo pra mamãe. Então eles começam a fazer pra você, né? É exatamente isso. Falo assim com a minha filha, mas na terceira vez eu acabo gritando. Usei a técnica de me dizer o horário que diz... E aí, Elaine, o que aconteceu quando você usou essa técnica? Me conta aí que agora eu tô curiosa. Ele ficou dizendo daqui a pouco eu vou, pedindo o horário. Aí levantou e foi tomar banho. Então temos mais uma vitória, né? Que coisa boa. Coisa boa, Elaine, mais uma vitória. Olha, hoje eu vou falar uma live de vitórias pra vocês. Vou fazer até o coração aqui em cima pra vocês, uma live de vitórias. E eu quero pedir pra você. Vocês aí que falaram pra mim, que tiveram resultado, Eline, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tive resultado, não guarda isso pra você não. Não guarda isso pra você não. Sim, Cibele, 8 e 8 amanhã, hoje 14 e 14, tá? Isso aí, Cibele. Não guarda isso pra você não. Vocês que já tiveram os resultados, posta, tira um print dessa live, tira um print da gente aqui, posta, fala, gente, sigam ali a Eline. Isso é uma ajuda que você faz pra mim e custa R$0 você fazer isso. Divulga, sigam a Eline, vem aqui nesse perfil dela. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu parei de gritar, eu diminuí meus gritos, eu tô dormindo melhor, eu tô lidando melhor com meus filhos, meu filho tá indo tomar banho sem eu precisar gritar. Divulga, gente, espalha o bem, espalha o bem. Se fez bem pra você, você não quer que faça bem pra outras mães, né? Então coloca isso no grupo de mães ali que você participa, no grupo do prédio, faz isso. Quero ser a próxima a postar meu resultado feliz. Excelente, Cibele. Já se inscreveu aí na Jornada Mãe Mais Tranquila? Sou louca pra vocês postarem os resultados, tá? Fiz também a técnica do respeito com o para. Excelente, Elaine. Eu adoro quando vocês colocam isso em prática e tem resultado. E agora, gente, eu vou fazer um coração. Tira o print aí, Elaine, Cibele, Ale, vai lá, vou sorrir, faz um print aí. Posta esse print, fala, gente, segue lá a Eline que eu parei de gritar com ela, me marca que eu vou adorar repostar isso, tá bom? Muito feliz, muito feliz. Hoje acho que é uma das lives que eu termino mais feliz de tanto resultado que vocês tiveram. Super feliz hoje aqui. Beijo no coração, 14 e 14, estamos juntas. Vou abrir a caixinha de perguntas agora mesmo, assim que terminar essa live. Abrir a caixinha de perguntas para vocês colocarem lá e a gente responder. Beleza? Um beijo enorme para vocês.